Salve, salve! Este é o videocast Gas Week, seu novo ponto de encontro semanal de conversa sobre o mercado de gás natural. Chega aí, acomode-se. É só o início de uma jornada que começou na semana passada com o primeiro episódio. Gostou? Deixe seu comentário aqui com a gente para saber como foi a tua experiência e se tiver indicações e sugestões de possíveis assuntos para a gente abordar aqui no videocast, também deixe aí nos comentários, fique à vontade, a casa é sua. Aproveite e se inscreva também no canal da Agência Eixos no YouTube. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos conteúdos que chegam ao ar. E não poderia deixar de pedir também o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente e engajar. Episódio 2 do videocast Gas Week no ar. Eu, André Ramalho, converso hoje sobre gasodutos de transporte e tarifas, sob o olhar de quem paga por elas, o olhar de quem contrata a capacidade nos gasodutos, né? Eu estou aqui com Sylvie Dapot, que é presidente do Conselho de Usuários. Muito bem-vinda, Sylvie. Obrigada, André. E estou aqui com Adriano Loianzon, vice-presidente do Conselho de Usuários. Seja muito bem-vindo também, Adriano. Obrigado, André, pelo convite. Uma honra estar logo no começo dessa jornada aí do videocast. Não à toa fiz esse convite aos membros do Conselho de Usuários, porque esse ano promete ser um ano de intensas discussões para o setor de transporte de gás natural. Sylvie, é o ano mais importante de todos os tempos da última semana? Como é que a gente vai sair dessa aí? Olha, para nós do Conselho de Usuário, cada ano tem sido um ano importante, né? A gente nasceu 2 anos e meio, 3 anos atrás, né, Adriano? E por iniciativa de 6 associações, então não somente o IBP, a Abrace aqui representadas, mas também a BPIP, a Abracel, a Abrajet, a a Begás e Abracel. também, eu já falei, e a Firjan, na certo. federação. E estamos trabalhando desde então, 2023, sobre assuntos de regulação de gás, de transporte de gás em particular, e a agenda está muito cheia. Mas é verdade que esse ano, fato inédito, 3 consultas públicas da ANP, não sei quantas reuniões também em Brasília com representantes do Ministério de Minas e Energia, reuniões com a ANP, com as transportadoras. Esse é um ano bem, bem intenso nesse sentido. Espero que seja um ponto de inflexão aí, Adriano. Tem que ser, né? Assim, até por eventos cósmicos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é claro que a gente tem um resultado de uma agenda regulatória que foi prevista na Lei do Gás, mas antes também, né? A gente tem o fim dos contratos legados de 2 transportadoras, né? Contratos relevantes, né? Da NTS e da TAG. Ao mesmo tempo, a gente tem também o fim do contrato das térmicas, você tem a revisão da RAMP 15 da ANP. Que fala dos critérios de cálculo de tarifas de transporte. Isso, né? Cálculo de tarifas de transporte. Então, assim, você juntou realmente muitos eventos em um curto espaço de tempo, fora, né, a agenda que não é só isso, né? Então, é claro que já está sendo um ano intenso, ele não vai ser, né? Acho que o segundo semestre aí, agosto em diante, com certeza vai ser bastante pesado, mas claro, a gente espera chegar ao final do ano com essa página virada e estabelecido aí novas diretrizes importantes para a gente ter uma previsibilidade maior daqui para frente, né? Tá, você já se antecipou uma pergunta que eu ia fazer, mas, Sylvie, baixada essa poeira aí, né, do segundo semestre, né? Onde é que você acha onde se espera que a gente chegue ao final desse ano aí, nessa discussão toda aí de confluências de assuntos? Não, em tese, até o final do ano, vamos ter a análise da BRA finalizada, o que vai permitir ter todas as informações para o cálculo das tarifas dos novos contratos, que vão ter que substituir os contratos legados que estão acabando ainda agora em dezembro, e eles precisam, as negociações precisam já começar para fechar os novos contratos. Então, é super importante. Digamos que do nosso ponto de vista, esse processo já está atrasado. A gente estava querendo começar esse processo 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, para ter tempo, porque é uma análise delicada. São muitos dados, né, que a gente tem que analisar e a gente vê que tem pouco tempo. Idealmente, isso fecha em dezembro, porque precisam ser já assinados novos contratos. Se a gente for olhar, né, André, assim,
o timeline, né, das coisas, e realmente a gente está vendo a ANP muito imbuída em cumprir, né, com esse cronograma, apesar, né, da gente realmente ter podido ter começado antes. Mas assim, o timeline a gente tem consulta pública aberta ainda agora sobre plano coordenado dos transportadores, né, o plano de investimento deles. A gente tem consulta pública aberta sobre, como você falou, alteração da resolução de tarifas de transporte. Depois, pelo que a gente está entendendo, vai se abrir uma consulta pública para avaliar a base de ativos inicial das transportadoras, como um elemento inicial para a revisão tarifária. Depois a revisão tarifária em si, para saber qual que é a receita dos transportadores, para depois começar a oferta de capacidade para o ano seguinte, né? Então, assim, a gente está aqui em agosto e a gente tem até dezembro para no dia 1º de janeiro a gente já ter, idealmente, né, capacidade contratada através de um processo público e transparente, com tarifas, receitas e tarifas também já estabelecidas, cumprindo tudo isso. Então, vai ser bastante intenso. Está sendo já, né? Mas vai ser bastante intenso. A ANP tem colocado no cronograma dela a intenção de abrir esse mês ainda, né? Em agosto, a consulta pública sobre a revisão tarifária em si, né? Eu mencionei como é que vocês tinham expectativa de chegar ao final do ano, baixar da poeira, mas vamos levantar a poeira um pouco antes, então. Antes disso, né? Tem 4 meses, mais ou menos, a ANP aprovou a abertura das planilhas dos contratos legados, né? E aí o Conselho já se dedicou, imagino, a analisar esse material. Qual a conclusão que a gente tira desse conteúdo aí até agora, Silvio? Bom, são 4 meses, você disse, para mim são menos, né? É realmente pouco tempo. A gente queria ter tido esses dados bastante tempo atrás. A gente está se debruçando, contratamos até uma consultoria sobre isso, que já entregou alguns resultados preliminares, né? Temos informações de contratos legados que não são todas que a gente gostaria de ter. Estão faltando algumas informações, por exemplo, o valor inicial da BRA. Não tem detalhes por ativo, são detalhes somente total por contrato. O PEX, que também é uma informação importante, também não tem muito detalhe sobre isso. Valor final da BRA, aí depende da depreciação, né? E aí não tem clareza. Não temos acesso aos próprios contratos originais para entender o que determinou, né, a tarifa que tem sido usada até agora e, portanto, quanto dos investimentos já são pagos, né? Então, tem um certo número de detalhes que estão faltando e, inclusive, a gente mandou uma carta ou 2 para a ANP requerendo informações adicionais. Eu acho que esse é o ponto aí que a Silvia falou, assim, primeiro, né, a gente passou bastante tempo pedindo essas informações das memórias de cálculo dos contratos legados, foram disponibilizadas há 3, 4 meses, enfim, e a gente está trabalhando com elas, mas ainda existe uma assimetria de informação enorme, assim, vários dados específicos sobre a base de ativos, que já foi até comentado pelos transportadores, que eles consideram sendo o número deles, vamos dizer assim, não foram disponibilizados. Existem processos que a gente não teve acesso. Os contratos legados em si também não são públicos. Então, para a gente até conseguir formatar uma proposta um pouco mais robusta, a gente precisaria de ter acesso a todas essas informações. Aos contratos mesmo? Também aos contratos, mas também a que tipo de informação a ANP tem sobre a base de ativos. Porque, assim, o que foi disponibilizado, foram disponibilizadas planilhas em que ali consta os investimentos iniciais, né, da Petrobras, no caso, a forma como ela calculou a tarifa e a amortização considerada para o cálculo daquelas tarifas que a gente pagou nos últimos 20 anos. Isso é uma linha, mas a gente precisaria de informações adicionais, assim. O que a gente vê especificamente, olhando para as planilhas, é que, olha,
nos últimos 20 anos, a gente pagou tarifas de transporte que consideraram que aqueles investimentos seriam amortizados quase que totalmente em 20 anos. Os números apontam para uma depreciação final de 90%, entre mas 80% e 90%, entre dependendo 80% do e ativo. 90%, depende do contrato, né? Sobre o Gazani, por exemplo, que é um ativo mais novo, não temos informação. Então, mas sobre os outros, entre 85% e 90% já. Então, esse é um fato importante. Então, é claro que isso já é um ponto de defesa do Conselho de Usuários, que é falar, olha, os usuários do sistema de transporte pagaram por uma depreciação durante 20 anos, e nossa visão, o regulador não deveria ignorar isso. Ou seja, nossa visão, o regulador não deveria aplicar a mesma metodologia que ela aplicou quando da revisão tarifária da TBG, que considerou a depreciação contábil pelo custo histórico, né? Nossa visão é que não, é um caso diferente. Lá atrás, quando o contrato da TBG legado foi estabelecido, não existia ANP, não existia nenhum tipo de regramento, ao contrário desses contratos da TAG e da NTS, que já existia em ANP, já existia regramento sobre tarifa, eles tomaram conhecimento, homologaram essas tarifas e por isso elas devem ser, o valor da depreciação que foi contabilizada nas tarifas tem que ser considerado. Agora eu vou pedir só para você ser um pouquinho didático aqui, porque a gente pode ter, né, alguém que esteja acompanhando que não seja familiarizado. Você mencionou, né, que a valoração dos ativos da TBG, ela seguiu lá em 2019 o critério é o CHCI, né, que é o custo histórico pela inflação ali, né, o que consiste essa metodologia, né, e qual a alternativa que o Conselho de Usuários está propondo, né, que é enfim, a metodologia da econômica, não contábil, sim, né? Sim. Então, lá atrás, na TBG foram considerados o custo histórico, ou seja, quanto que foi investido lá atrás no gasoduto, e ao longo do tempo foi determinado que a depreciação ela obedecesse critérios contábeis. Então, critérios contábeis tem um regramento contábil para isso, até para fins de pagamento de imposto de renda, etc. E no caso, o gasoduto acaba sendo considerado como uma depreciação em 30 anos. E aí você corrige, você deprecia anualmente, olhando uma depreciação linear de 30 anos, você corrige isso pela inflação. Não lembro agora se foi utilizado IPCA, acho que foi um mix de IPCA e GPM, alguma coisa assim, para chegar no valor. Então, se em 2019, quando teve a revisão tarifária do TBG, tinha se passado 20 anos do contrato. Só que como o critério utilizado foi 30 anos de depreciação, ainda faltava mais 10 anos lá em 2019 para a gente pagar. Não é esse critério que a gente entenda que deve ser utilizado na TAG NTS, especificamente porque no cálculo da tarifa da TAG e da NTS nesses contratos, da Malha Sudeste e da Malha Nordeste, que são os maiores que estão vencendo, não se previu essa amortização em 30 anos, se previu um prazo menor. E é por isso que a gente entende que se ele estava na tarifa, ele deveria ser considerado. Ou seja, há um risco de que, pela lógica de vocês, se for adotado o mesmo critério do TBG, né, todo aquele cálculo que foi feito para as tarifas da NTS e da TAG que seguiram outra regra, né, ela vai reonerar aquele tipo de investimento que já foi feito, por aí? É como se você pagasse duas vezes, né? Você já pagou durante 20 anos e, de repente, você vai ter que pagar mais 10 anos, né? É o seguinte, em tese, se você tem um contrato de 20 anos e através desse contrato você vai remunerar os investimentos iniciais, óbvio que durante o tempo depois vai ter outros investimentos, OPEX, etc. Mas vamos dizer, o investimento original, que é o mais pesado, né? Você tem um contrato de 20 anos e você calcula uma tarifa para você pagar, né? Se, por outro lado, chegando no final, você tem uma depreciação em 30 anos, o resultado, de fato, é que você vai ter um valor remanescente a ser pago pelo próximo contrato. Ou seja, esse valor remanescente que deveria ter sido pago, pelo menos quase completamente, pelo contrato anterior, ele vai estar aqui como base para pagar o próximo. Então, estamos, na verdade, dizendo que vai se encarecer, ao nosso ver, desnecessariamente, o próximo contrato.
Perfeito. Bom, a gente ainda está aguardando a ANP se posicionar, qual vai ser a metodologia usada na valoração dessa base de ativos. Vai passar por consulta pública, né? Enfim. Perfeito. Mas a ANP recentemente, tem algumas semanas, ela abriu a consulta pública sobre o critério de tarifas, né, de cálculo de tarifas, da revisão da resolução 15 de 2014, e ali ela colocou como uma hierarquia, né, e que fosse adotada preferencialmente o custo histórico, né, o CHCI. Será que vai ser por aí mesmo que a gente vai caminhar? Pergunta assim, qual foi a avaliação já preliminar assim, do Conselho em relação ao conteúdo mesmo da consulta colocada pela ANP? A RAMP ainda, né, a gente, como Conselho, e falar nem como Abrace ainda direito, a gente, dado todas essa avalanche de consulta pública, a gente não teve tempo ainda de entrar nesse nível de detalhe para entender assim, que... Agora, assim, dada essa discussão que a gente teve aqui agora, de como que a gente entende que deveria ser considerada a base residual, né, a visão, olha, ok você determinar a RAMP daqui para frente, novos investimentos, a regra posta, todo mundo vai lá participa. Agora, o para trás, o antes, né, o pré-abertura, isso aconteceu em vários países. A consultoria até trouxe um exemplo da Inglaterra, que foi feita uma divisão muito clara entre investimentos realizados pré-abertura, onde você tinha um agente monopolista, verticalmente integrado, etc., e pós-abertura, onde você já tinha uma governança, uma regulação. Então, assim, nossa visão é que a RAMP, ela, ok, criar, né, assim, vai se discutir os critérios aqui para frente, mas o para trás tem que criar uma regra transitória para determinar a forma como isso vai se dar em relação aos investimentos vinculados aos contratos legados. Perfeito. É claro que a metodologia ela afeta muito, né? O cálculo Bastante. O cálculo da base de ativos, né? Simulações e ainda não sobre a tarifa, mas pelo menos de valor remanescente da BRA. Tem uma... Estamos refinando, mas eu acho que dava algo em torno de 10 bilhões de diferença entre uma metodologia e outra. Assim, sim. É uma diferença que vai ter um impacto tarifário relevante. Agora, independente da metodologia ser utilizada, pelo estudo preliminar assim, do Conselho, o indicativo é que, de fato, a gente vai ter a base de ativos reduzida ao final desse processo e com efeito tarifário, enfim, favorável aos usuários? Não, reduz. Depende quanto reduz, né? Assim, é o que falamos. Não é que com todos os métodos reduz, mas reduz muito mais se você considerar uma depreciação econômica e não contável. E outra coisa, assim, né? De novo, voltando ao assunto assimetria de informação, assim, a gente já participou, conversa com os transportadores ou de eventos que a gente participa e várias vezes eles citam investimentos que foram já realizados pós privatização, pós abertura, vamos dizer assim, né? Da privatização, a venda dos transportadores e tal. E são números assim que aparecem, um fala em 2 bilhões, outro em não sei quantos bilhões, e assim, ninguém sabe de nada, assim, eu não vi nenhum número desse, esses investimentos estão vinculados aqui, segurança, pode ser que ok, tudo isso tem realmente que compor a base por uma questão de segurança operacional, não sei, mas assim, são investimentos que se foram realizados, assim, os carregadores não têm o menor conhecimento, acho que, e a gente possivelmente só vai conhecer quando da discussão que for aberta agora da valoração da BRA. Vai ficar... muita informação realmente que a gente vai ter que lidar olhando para tudo isso. A gente está falando de investimentos que foram realizados num outro contexto de mercado, né? Assim, muito lá atrás, na pré-abertura, né? Não existia o conselho de usuário, mas existia a ANP. A ANP sempre foi pelo menos notificada, informada de todos os investimentos. Então, em tese, ela deve ter essa informação, né? Agora, aquela perguntinha fácil, assim, por que com as tarifas a partir do ano que vem, a partir dessa revisão tarifária, né? A gente está falando aqui, claro, vamos situar, né, para quem está acompanhando a gente. A gente está discutindo aqui a revisão da base de ativos das transportadoras, que é uma parte da tarifa, né? Que talvez seja mais relevante. Seja mais relevante. Mas, e ainda assim, a gente está falando de uma revisão da base de ativos dos contratos que vencem esse ano, né? Sim. São 2 apenas, né? Um da TAG e um da NTS. São 2, são grandes, mas lembrando que esse aqui é o numerador.
tem o Sim. denominador. Aí eu não tenho essa bola de cristal, mas tem vários temas que precisam ser colocados. Para quem não entende, o denominador é a demanda. Sim. Você tem um investimento em cima que você remunera pela capacidade contratada. A capacidade contratada está diretamente ligada à demanda de gás, né? O que passa pelos gasodutos. E a gente está no meio de uma discussão sobre a LRCAP, onde não sabemos se as térmicas que estão conectadas na rede, cujos contratos também estão vencendo, vão ser recontratadas. Isso potencialmente diminui o denominador de maneira radical, né? Porque, e isso pode ter uma influência nas tarifas do ano que vem muito, muito importante. Inverso, né? Nós temos direções contrárias, né? Exato, E aí, só direção contrária. acho que só para desenhar aqui, né? Acho que existe um risco real aí que a gente está falando de que eventualmente a gente possa revisar, né, e reduzir o valor da base de ativos das transportadoras, pressionando a tarifa para baixo, mas se não houver, não for mantido aquele cenário de referência de demanda, né, eventualmente se as termoelétricas saírem do sistema, pararem de contratar essa capacidade, a gente pode ter um efeito contrário, inclusive de aumento de tarifa, apesar de uma revisão da base de ativos. Sim. Por aí, né? Assim, como eu disse, né, idealmente a gente chegaria ao final do ano com todas as incertezas, que é um momento de inflexão mesmo, né, e muitas dúvidas para onde que pode ir. E é difícil até para alguém fazer um orçamento do ano que vem, né? O que vai botar custo de transporte, uma indústria, ou quem quer que seja, né? É difícil nesse momento, dadas essas incertezas. Assim. Esse descasamento entre o leilão de reserva de capacidade e a revisão tarifária foi muito ruim, né? Nem vamos entrar aqui muito nessa discussão das térmicas, né, e da contratação de capacidade, mas o fato é, isso não sou eu que estou falando, né? O ONS, o sistema precisa das térmicas. O sistema elétrico brasileiro precisa das térmicas. E já tem um parque, querendo ou não, termoelétrico, conectado. Então, assim, de alguma forma, as térmicas, com contrato de leilão, sem leilão, aí não vou entrar aqui nessa discussão, quando vai ser o leilão, de que formato, ou qual prazo contratual, não cabe, mas assim, acho que de alguma forma as térmicas vão responder à necessidade do sistema elétrico. Se elas forem, né, requisitadas e utilizarem o serviço de transporte, elas vão pagar pelo serviço de transporte. Imprevisibilidade é ruim, é lógico que a gente gostaria de chegar já com tudo, nessa época, já bastante estável, sobre tanto o numerador, sobre a receita, quanto o denominador, que é a demanda. A gente gostaria de ter já uma previsibilidade maior, mas eu acho assim que de alguma forma a geração termoelétrica vai ser utilizada porque o sistema elétrico necessita. Agora, só para a gente ter uma ideia aqui prática, né? Como é que a gente vai, nesse processo de revisão tarifária, calcular essa demanda sem saber exatamente qual vai ser o despacho termoelétrico? Enfim, tem a leilão definido ainda para o ano que vem, né? A gente não sabe ainda qual o futuro dessa operação das termoelétricas. Vocês têm hoje uma proposição, enfim, para esse debate? Eu acho que o processo de revisão, aí de novo, eu não olhei a proposta que está da RAMP 15 ainda, né, da resolução, mas ele vai calcular a receita. Não vai olhar. Não vai olhar. A gente vai descobrir isso, e se eu não me engano, na proposta inicial da ANP, é que a tarifa de referência que vai para a oferta de capacidade de transporte, ela é feita com base num cenário de referência da transportadora, em relação à demanda térmica e não térmica. Agora, como que a transportadora vai incluir a demanda térmica, considerando essas incertezas, assim... A gente vai ter que esperar esse próximo passo aí Vamos por partes, processo, né? É verdade. Mas é na base de cenário esperado, né? Assim, e a gente viu que às vezes o cenário não corresponde à realidade e tivemos os famosos tarifaços, que foram quando a demanda, teve frustração de demanda, a demanda foi menor do que se esperava e por conta disso a tarifa sobe. E talvez, né, que só pensando alto, assim, né? Se o leilão ainda não tiver sido realizado, os contratos não tiverem ainda postos e assinados,
a gente tem os órgãos, né, tanto o EPE quanto o INS, que conseguem fazer projeção da demanda termoelétrica de alguma forma, para ter uma referência, né? Sim. Então, de repente, isso poderia ser utilizado como alguma referência para o cálculo da demanda. Uma das inovações aí dessa discussão sobre os critérios de cálculo de tarifa da ANP é justamente uma regra que protege, né, eventos tarifaços ao longo do processo de oferta de capacidade. Eu fica aí o convite para você dar uma olhada na newsletter da Gas Week dessa semana, esse último sábado, que fala justamente sobre essa proposta da ANP que está em consulta pública. Bom, pessoal, Conselho de Usuários, 2 aninhos, né? São 2 anos aí de... 2 e mais. Quais Estamos foram andando já, né? 2 anos já começa a andar. Já. A cada 2 anos temos eleições, né? Nós fomos reconfirmados agora, eu como presidente e o Adriano como vice-presidente. Então já tem mais de 2 anos. Mandato de mais 2 anos agora. Perfeito. Bom, e esses 2 anos, né? Bom, foram 2 anos de início de um azeitamento, assim, da relação com as transportadoras, né? O que saiu de fruto, né? Dessa nova interação do mercado? Bom, eu acho que um dos frutos são todas as discussões que tivemos sobre a harmonização. Acho que a gente ainda não está 100% de onde a gente gostaria de estar, mas ao longo desses 2 anos, através das discussões com as transportadoras, nós produzimos 2 notas técnicas, né, que foram depois enviadas para as transportadoras e também para a ANP, colocando, né, passo a passo quais eram as dificuldades que os carregadores têm com os contratos, em particular evidenciando as diferenças, né? Porque falamos de simplificação, harmonização, enfim. E algumas dessas coisas já foram implementadas, né? Eu diria, isso tomou bastante tempo do Conselho, essa discussão dos contratos de transporte. E, claro, foi um movimento assim, importante de conhecimento dos contratos e entender a visão dos transportadores. A gente evoluiu bastante coisa e é natural também que a gente não chegou a um denominador comum em tudo, né? Principalmente, claro, a nossa visão é que você tem que simplificar o máximo possível, tirar o máximo de penalidades, toda essa discussão. Então é natural que a gente não chegue, mas conseguimos assim gerar alguns entendimentos e encaminhamos tanto para os transportadores quanto para a ANP as nossas considerações para os contratos aí do ano que vem. Eu acho que além dessa questão dos contratos, a gente, né, iniciou uma discussão também sobre códigos de rede, que agora, por causa de toda essa... A revisão tarifária tomou conta de todo o esforço. Tomou conta, né? Mas assim, querendo ou não, já começamos essa discussão. Começamos uma discussão sobre plano de contingenciamento, melhorias na POC. Melhoria na POC, isso foi bastante interessante. O usuário podendo dizer, olha, aqui não tem essa informação, aqui para comparar isso com, tem que abrir não sei quantas. Então, aí conseguimos realmente melhorar a usabilidade, né? POC é a plataforma de oferta de capacidade, sim, né, das transportadoras, né? Perfeito. E uma coisa importante também, a gente começou a falar com as transportadoras dos investimentos. Uhum. Então, as transportadoras vieram nos apresentar, por exemplo, a NTS, o de bottlenecking 1, de bottlenecking 2, a gente pôde falar, né, discutir quais eram os cenários de oferta e demanda. Isso aconteceu também com a TAG, com a Ecomp de Itajuípe, né? Sim. Então, claro, os investimentos sempre dependem de como você vê a oferta e a demanda se desenvolver, não só as quantidades, mas a localização, super importante. Então, isso foi muito importante. Esses são projetos que fazem parte do plano coordenado, tá? Essas discussões que nós tivemos no último ano e pouco, foram importantes também para poder entender esse plano coordenado. A gente gostaria de ter esse mesmo detalhe, né, que tivemos para esses 2 investimentos da NTS, o de bottleneck 1 em particular, né, que é a Ecomp de Japeri, e a Ecomp de Itajuípe, no caso da TAG, para todos os outros projetos que estão no plano coordenado. A gente está falando aqui de 30 projetos, né? A gente até fez matéria também sobre isso no site da Agência Eixos, elencando todos os projetos
contemplados no plano coordenado são isso aí, são 30 projetos da TAG, NTS e TBG. Então estou entendendo que esse plano está em consulta pública também da ANP agora, né? Estou entendendo que a principal contribuição de vocês é no sentido de que haja um depuramento maior da análise por parte dos conselhos de usuários de cada um desses investimentos. É isso? Qual foi hoje? Preciso dar uma palhinha de qual foi a posição do CDU em relação a gente não tem ainda uma Aham. posição, né? Estamos nos debruçando. Eu acho que um maior detalhe é uma coisa que a gente certamente quer. Tendo um maior detalhe, a gente poderia até dar uma contribuição mais assertiva. Isso talvez, mas não nesse momento. Isso talvez, mas dependendo das condições. Tem alguns investimentos das transportadoras que a gente concorda que são não somente necessários, mas que já deveriam ter acontecido. Que Tipo quais, assim? o próprio Japeri. Faz parte do corredor pré-sal ali, né? Do bottleneck. The Bottleneck 1. Agora, bom, o Conselho começou, né? Teve acho que 1 ou 2 reuniões sobre o plano coordenado e a gente deve fechar uma contribuição para apresentar na consulta pública, assim. Agora, nossa visão, assim, é que, do ponto de vista, assim, pressões iniciais, né, metodológico, precisa de um melhor aprofundamento à proposta do plano coordenado, assim. Acho que a visão, ali foram listados 30 projetos, assim, mas não ficou claro para a gente, olhando, primeiro, assim, premissas de oferta e demanda, como elas foram construídas, isso não está claro no plano coordenado, e considerando essas premissas de oferta e demanda, e claro que poderiam ser construídos diferentes cenários de oferta e demanda para uma análise de sensibilidade, e não foi feito, quais são os gargalos da malha e quais são os investimentos mais eficientes para solucionar esses gargalos. Então, assim, essa historinha, se tá lá, ela não tá clara, entendeu? A nossa visão é que foram listados projetos, mas, assim, identificar gargalos, considerando cenários de oferta e demanda que são reprodutíveis, assim, que você consegue olhar e entender de onde saíram, para, olha, o problema é aqui, a Silvia falou, não, Japeri, a gente já sabe que é um problema, ok, mas e os outros? Precisa, não precisa? Por que precisa? Ele é o mais eficiente? Existe outra solução mais eficiente que aquela? Isso não está claro, então a gente já teve discussões iniciais e possivelmente o Conselho de Usuário vai nessa linha de contribuição para robustecer aquilo tudo e que a ANP depois aprove os investimentos com maior tranquilidade. Até porque tem investimento ali que são concorrentes entre si, né? Exatamente. As próprias transportadoras ressalvam isso no Exatamente. documento, né? De que uma rota eventualmente pode substituir uma outra, né? Essa proposição. Tá certo. Então, acho que discutir premissas de oferta e demanda já é um caminho que foi feito, a Silvia falou, né? Isso foi feito lá com o corredor pré-sal, né? Sim. Acho que o Tajuípe também passou bastante por essa interação com vocês. Porque no caso do corredor pré-sal, assim, é uma mudança, assim, muito clara, né? Assim, saída de Bolívia, aumento do pré-sal ali, né? De Cabiúnas, Boa Ventura. Então, assim, não é no-brainer quase, né? Não tem muito problema. Mas as outras premissas não é tão simples assim. Eu acho que precisa de um maior detalhamento e uma melhor discussão para serem ratificadas. E a gente tem uma novidade pós-decreto, né, da Lei do Gás do ano passado, decreto do ano passado, perdão, de que, enfim, existe hoje uma figura nova aí nesse arcabouço, esse desenho institucional do gás, que é a figura do plano integrado pela EPE, né, das infraestruturas de gás. E acho que isso vai conversar de alguma maneira em todos os projetos do plano coordenado vão estar no plano integrado. Eu queria entender de vocês se vocês têm assim já uma ideia clara de que projetos são mais prioritários, né? Vocês citaram o corredor pré-sal como eventualmente qual pode ser assim o cardápio desse projeto, desse plano integrado da EPE previsto para esse ano. Como é que eles vão conversar entre si, né? Pois é, você disse bem, né, que não necessariamente todos os projetos do plano coordenado vão para o plano integrado. E aí, qual é a dificuldade ou complexidade que nós temos? No caso
processo da ANP, a gente, como conselho de usuário, tem um papel claro, né? E a gente pode pedir para as transportadoras, para a ANP, mais informações. A gente é bem recebido, né, pelas transportadoras quando a gente pede. No caso do plano integrado, a nossa percepção é que o conselho de usuário, pelo menos na parte de transporte, não tem um papel, né? Pelo menos não foi esclarecido. Então, quais projetos do transporte o plano integrado vai considerar? Com certeza vai depender de um cenário. Sim. Um cenário de oferta e de demanda, porque essa é a ideia, né, que a IPE faça. Da IPE, que não necessariamente também vai ser o das transportadoras. Ali, né? Pois não necessariamente. Então, a IPE faz um cenário, mas que usa input tanto dos produtores como dos consumidores e também das transportadoras, mas deve chegar, né, a algumas conclusões. E, através disso, vai dizer quais são os projetos de infraestruturas que são necessários. E vai ter uma consulta pública. E a gente vai se deparar com, potencialmente, um prazo curto de consulta, sem ter tido anteriormente acesso. Então, como conselho de usuário, a gente está pedindo agora, acho que a carta saiu ou vai sair hoje, a IPE, para que envolva os carregadores. Os carregadores não para dar input sobre oferta, que já foram, né, pedido numa etapa anterior aos produtores ou de demanda aos consumidores, mas para discutir justamente como isso se traduz em investimentos de transporte. Porque a interação não seja já com o produto pronto, né? Que ela Exato. no meio do caminho, né? Tá. E essa discussão sobre os novos projetos, ela se dá aí de novo, né? No bolo da discussão sobre revisão tarifária também. 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 Como é que a gente vai chegar ao equilíbrio entre necessidade de investimento, né, em expansão da malha e modicidade tarifária, né, que está posta também? Esse sempre é um trade-off posto, né? E o primeiro ponto é o seguinte: olha, precisa de investimento para segurança operacional? Precisa. Se precisa desse, então vamos fazer, né? Ninguém vai ficar colocando em risco aqui acidente ou restrição de gás para, né, para abastecer o mercado. Então, acho que é isso. Agora, olhando o pipeline de projetos, para usar um trocadilho. Para usar um trocadilho, olhando o pipeline de projetos, assim, a gente acha que precisa ainda de bastante discussão para, olha, o que aqui é para solucionar gargalos, como eu disse, identificar muito claramente esses gargalos, o que é para solucionar esses gargalos, o que é para atendimento de nova injeção de gás. Se é nova injeção, beleza, tem aqui os pontos, e aí já tem alguns cases aqui de como que novos pontos de injeção entram na malha. A nova demanda, ok, tem que estabelecer. Novo gasoduto, tem uma discussão mais para frente da ramp de expansão, né? Como que isso vai se dar. Essa mais para frente mesmo, Essa né? mais para frente, sim. Mas tem algumas coisas lá, né? No próprio plano coordenado. Então, assim, foram colocados um cardápio de projetos, mas o rito ali de aprovação de cada tipo, até tipologia, isso não está ainda estabelecido, né? Muito claramente. Então, assim, acho que a nossa visão inicial olha, a gente tem um monte aqui de incerteza em relação à tarifa que a gente discutiu aqui, de revisão tarifária e de demanda. E os projetos vão entrar na medida em que tiver todo mundo confortável de que eles são necessários, seja do ponto de vista de solução de gargalo, seja do ponto de vista, não, isso aqui realmente vai agregar nova injeção de gás ou vai agregar nova demanda de gás, então faz sentido. Os que não tiverem tão claros, eu acho que a gente tem que dar uma segurada, né? Foi de arrumação, sim. Tá. E olha, isso não deve ser interpretado como o conselho de usuário sendo contra investimento do transporte. O investimento no transporte é super importante. Um certo grau de redundância é importante para a segurança de abastecimento, a gente reconhece isso. Tem no setor elétrico também. Então, a discussão tem que ser muito tranquila, muito positiva. Investimento devem ser feitos. Inclusive, uma vez decidido esse investimento, é importante que as transportadoras tenham todas as definições, todas as informações e que o ANP possa celermente aprovar, né?
a gente se depara com questões agora para a Ecomp Japeri, onde eles poderiam já começar a investir, mas não sabem o WACC. Esse é um grande problema. Né? Como é que você fala para o seu acionista, vou fazer, eu não sei como vou ser remunerado. Então, tem uma série de coisas que precisam ainda ser esclarecido. Como é que vai ser? Porque vai acontecer, você prevê uma demanda, pode ter frustração de demanda. O país pode entrar numa recessão, pode ser 1000 coisas que acontecem. Um projeto grande não se realizar, um projeto de produção de gás. Pode acontecer. Como é que o setor faz em relação a essa frustração da demanda? Não existe hoje uma determinação para o gás. Para a energia elétrica existe. É o consumidor que paga. Para o gás isso não está claro, né? E então é muito importante o plano coordenado, mas a operacionalização desses investimentos, a esclarecimento das regras para fazer esse investimento é muito importante. Acho que nesse sentido as transportadoras que têm esse problema, nós como carregadores também queremos que isso fique claro, né? A hierarquia desses investimentos, imagino, né, de prioridade também, Exato. Né? Isso. Criticidade, hierarquia, falou assim, olha, tem gargalos, vamos começar para onde é efetivamente necessário, né? Assim, considerando aquelas premissas e está todo mundo confortável com aquelas premissas. Também não adianta a gente fazer projeções irreais, né? Gostaria muito que a demanda de gás no Brasil dobrasse. Mas assim, quando a gente olha... Também do Exato. Todo mundo quer que o Todo mercado... mundo quer. Né? Mas assim, olhando, né, infelizmente... olhando o nosso histórico e olhando, a gente não enxerga tudo isso, né? Pelo menos não no momento. Se enxergar, ok, vamos aqui mostrar por A mais B que a melhor projeção hoje é essa. Pode até não se realizar, como a Silvia disse, mas a gente tem que trabalhar com os melhores números que a gente tem hoje para aprovar os investimentos, que depois do investimento feito não tem o que fazer, tem que pagar. E deixa eu botar umas casinhas aí, que a gente estava conversando sobre a agenda de trabalho do Conselho, né? Esse próximo biênio aí, digamos assim, né? Tá muito claro que revisão tarifária é o assunto do momento, o plano coordenado também está aí, né? Demandando bastante análise de vocês. E aí, Silvio colocou ali, né? A questão da harmonização dos contratos é uma preocupação permanente. Que vai continuar. Né? E aí perguntar se tem assim já uma diagnóstico de vocês de que pode ser uma melhoria assim, prioritária para esse momento, na relação com as transportadoras em contrato. No contrato, a gente encaminhou até, assim, fizemos até uma priorização, porque o contrato tem 199 páginas, né? Então, quanto? assim, 199. Então, é claro já que... diminuiu, né? Já foi de mais páginas. E na semana passada foi ao ar no nosso primeiro episódio, a gente estava conversando com o Claudio Lindemeyer da Vulcan, né? E ele estava comentando como é que a migração da Vulcan, da Braskem para o Mercado Livre, assinar 14 contratos. Gente, não consigo imaginar. Então é claro que assim, a gente não conseguiu, né, listar tudo, né, entrando em todas as vírgulas, assim, mas a gente listou algumas questões que são prioritárias para a gente. O primeiro foco principal é falar, olha só, a gente tem 3 principais transportadoras aqui que fazem parte do sistema integrado, TBG, NTS e TAG. Cara, vamos ver como que cada um trabalha, vamos pegar a boa prática de cada um e vamos padronizar isso. Então, por exemplo, a NTS não cobra essa penalidade. Vamos tentar todo mundo fazer a mesma coisa? Multiplicadores, exatamente. Sabe, assim, porque olhando simplificação, custo transacional e tem essa questão que você falou até da forma de cobrança, às vezes muda de um para um. Então, assim, resumidamente, eu acho que a forma olha, vamos pegar algumas cláusulas mais críticas e, claro, a gente olha muito para essa questão de penalidade, dos excedentes, da forma como aquilo é cobrado, do tip or pay de 100%, do balanceamento. Vamos olhar aqui, não vamos nem reinventar muita roda, vamos olhar aqui o que é boa prática entre 3
e vamos utilizar essa como padrão para todo mundo. Então, a nossa sugestão partiu mais ou menos por aí. Inclusive, André, só para complementar o Adriano, a gente acabou enviando nossas considerações à ANP de maneira separada das transportadoras, porque não deu tempo, né, de colocar todos os nossos pontos que interessavam mais os carregadores, dentro de uma contribuição conjunta. Não deu tempo. Bom, depois de mandar, parece que já saiu, né, o novo contrato das transportadoras, mas a gente não teve acesso ainda, tá em sigilo. Acho que eles encaminharam a proposta deles, né, desse novo contrato, e ainda a gente não teve acesso para saber exatamente as diferenças que estão colocadas ali entre a nossa proposta e a proposta deles. O que entrou, o que não entrou. E claro, vai ter uma nova iteração, né? Isso para 26 adiante, né? 26 adiante. Então, assim, voltando ao, acho que o tema inicial lá, essa questão de assimetria de informação, para a gente como conselho de usuários, né, nessa interface com os transportadores e regulador, ela é crítica. Assim, eu acho que a gente tem que tentar diminuir o número de arquivos fechados dentro do SEI da ANP. Assim. Parece que a regra o arquivo é fechado até dizer o contrário. Devia ser o contrário, a gente encaminha todos os nossos ofícios para a ANP abertos. A regra devia ser aberto até que se prove que efetivamente tem alguma informação ali sigilosa. Isso acho que é uma avaliação, uma ponderação aqui para o mercado, interessante para o mercado como um todo. Isso de transparência ainda, voltando ao nosso assunto original lá, né? Os contratos legados também hoje estão nessa discussão, né? Sim. O ME, inclusive, tem feito apelo para que a ANP abra no site os contratos para a discussão da revisão tarifária, né? E aí vamos lá, fechar um parênteses aqui sobre o contrato legado, para ficar bem claro, né? A posição da CDU hoje é pela discussão geral de todos os contratos, da valoração da base, ou é pela discussão parcial? Esse item a gente não evoluiu no conselho de usuários, assim, porque até a própria consultoria que a gente contratou, ela focou dentro dos contratos legados que estavam vencendo dentro desse ciclo regulatório, né, 26 a 30, e claro, nas planilhas que foram disponibilizadas pela ANP. A discussão sobre uma revisão tarifária ampla, olhando toda a base de ativos ou não, esse foi um item que a gente não contemplou ainda na nossa avaliação. O que a consultoria também incluiu, assim, que a gente até apresentou para a ANP recentemente, foi uma análise usando o benchmark dos Estados Unidos sobre o valor novo de reposição, né? Ou seja, o valor eficiente daqueles ativos, olhando com as informações que existem, que de novo são precárias. Qual que é o comprimento, a bitola, o material utilizado. Eles fizeram uma análise, tipo assim, olha, se fosse um custo eficiente, quanto que esse valor seria hoje? E tem toda uma metodologia para isso, e também identificaram que existe, vamos dizer assim, bastante espaço para considerar uma maior eficiência dentro dos investimentos dentro dessa metodologia. A gente não falou, mas também está nessa discussão, aí nesse bolo da revisão tarifária, a discussão sobre a uniformização dos contratos legados com entrada e saída, né? Esse modelo. Para onde a gente vai nessa história? Tá claro para vocês? Bom, eles têm que ser adaptados à entrada e saída. É o que está na lei, né? É o que está na lei. Não que seja uma coisa super fácil. Agora, com já esses dois grandes contratos passando para ser novos contratos, você já simplificou bastante, porque vão ficar alguns contratos ligados ainda por algum tempo, mas talvez seja mais fácil, né? O Gazene, pelo como ele é mais fácil de você adaptar a entrada e saída. Já os dois, né? O contrato Malhas Nordeste e Malhas Sudeste, do jeito que estavam feitos, com tantos ativos, e era mais complicado fazer isso. Mas a gente vai caminhar para uma uniformização de tarifas nesses dois tipos de contrato? Assim, eu sinceramente não sei. Eu acho que a diretora Simone até citou, né, que existe um prazo legal para fazer essa adaptação, né? Se não me engano, 5 anos depois da lei. Acho que daria fim de 26, né? A lei é de abril de 21. É isso aí. Se for 5 anos, é abril de 26. Né?
Estamos lá já. É. E eu acho que é uma equação que vai ter que ser conversada, porque assim, como a Silvia falou, os contratos têm que ser adaptados, mas a lei também fala que as receitas têm que ser preservadas dos contratos com os transportadores. Então, eu acho que aí tem que ver como que, né, claro, a Petrobras, como contraparte dos contratos, transportadores e regulador, vão fechar essa equação ainda. De novo, eu acho que o mais importante é que ela seja discutida abertamente, especialmente se tiver impacto para os demais usuários. Bom, o fato é, nessa discussão toda, é que há espaço para uma redução do numerador, pelo menos, das tarifas. Isso né? é importante. Perfeito. Bom, a gente está caminhando já para o final aqui. Só vou tocar no último ponto. A Silvia estava elencando ali os temas ainda da agenda do trabalho. Contingência e código de acesso. Dar uma palhinha assim, do que está em discussão hoje. Ou está muito incipiente? Como é que está a conversa? Acho que o código de acesso, a gente já começou, antes que, né, começamos sobre 2 deles. Código de interoperabilidade, código de balanceamento, a gente já começamos a fazer uma avaliação prévia, fizemos já alguns questionamentos, tivemos reunião com os transportadores, assim, já não estamos mais no zero, vamos dizer assim, mas ainda tem um passado, acho, esse ano, né? Caminho, e toda essa discussão, acho que a gente volta aí à tona, né? Para ver se ano que vem a gente consegue idealmente entregar alguma coisa conjunta para a ANP. Esse item escorregou também na agenda regulatória da ANP, né? Acho que ele estava previsto. Acho que deu uma escorregada na agenda, nessa que saiu esse ano, verdade. Já o plano de contingência, a gente também começou já a trabalhar. A ATGAS nos solicitou, né, uma ajuda. Então, a gente internalizou, temos um grupo técnico que está trabalhando sobre isso. Em breve, acho que iremos apresentar algumas diretrizes para a ATGAS, para depois discutir uma proposta, de repente, conjunta para levar a ANP. Muito bem, conversamos então com Silvia da Posse, presidente do Conselho de Usuários, recém-reconduzida, e Adriano Lorenzon, vice-presidente do Conselho de Usuários, também recém-conduzido. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado, Adriano. Obrigado, André. Obrigada, André. Esse é o videocast Gas Week, seu encontro semanal de conversas sobre o mercado de gás natural. A gente fica por aqui hoje, mas se encontra na quarta-feira que vem. Um abraço.